Fala galera, aqui na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 erros muito comuns na hora de utilizar a orientação a objeto. Bora lá? Bom pessoal, a orientação a objeto é com certeza o paradigma mais utilizado no mundo todo quando se trata de programação, né? Mas será que existem alguns erros que quase todo programador comete quando de repente não estudou muito a fundo esse paradigma ou quando de repente é o seu primeiro contato com esse tipo de estrutura? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 erros que são muito comuns quando nós estamos utilizando orientação a objeto. Vale ressaltar, pessoal, que esse tipo de erro ele não é só restrito a quando o programador ele é mais júnior, mais estagiário, tá? Eu particularmente já vi até mesmo pessoas em posições de sênior ou até mesmo arquiteto cometendo esse tipo de erro, tá? O que é plenamente normal, tá, pessoal? Assim, ninguém nunca vai ser ali o semideus da orientação a objeto, né? Nós somos todos seres humanos, então é muito comum que aconteça erro. Mas o intuito desse vídeo é te ajudar, caso você esteja cometendo esse erro, a tentar aí rever e entender um pouquinho melhor qual seria a melhor abordagem, ou se de repente você nunca teve contato com orientação a objeto, pelo menos você já vai entender então como evitar esses pequenos probleminhas que acabam acontecendo, beleza? Então bora lá. Bom pessoal, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui agora é um clássico, tá? Que é o que? A confusão entre herança e abstração. Pessoal, isso é um erro muito comum. Quase todos os programadores que já utilizaram orientação a objeto acabaram enfrentando esse problema, tá? Falo até por mim, assim, eu já tive muita dificuldade no começo com isso. E o motivo é muito claro, pessoal, né? Dentro da orientação a objeto, nós temos essas duas formas de trabalhar, né? A forma da abstração, mais costumeiramente utilizando interfaces, né? E a forma da herança, né? Mais costumeiramente utilizando ali classes abstratas e tudo mais. Pessoal, qual que é a ideia, né? Assim, a questão é que eles se parecem muito, mas eles têm diferenças fundamentais, né? E é muito comum que programadores um pouco mais iniciantes ou que de repente que não tem muita clareza ainda sobre qual é o propósito de cada uma das estruturas acabam confundindo, tá? Vou dar um exemplo bem clássico para vocês aqui. Existe uma ideia de que você deve utilizar, por exemplo, as estruturas de herança quando você quer, por exemplo, que as tuas classes filhas continuem expondo coisas que a classe pai possui. Então vamos pensar num caso assim, eu tenho uma classe, o exemplo mais básico, né? Eu tenho uma classe chamada mamífero, né? E eu quero que essa classe, então, atue como uma superclasse, né? Uma classe base ali, para que eu possa, então, criar outros objetos representando mamíferos, né? Então, eu transformo essa minha classe mamífero numa classe abstrata, por exemplo, caso eu queira, e aí dentro dela eu posso ter, por exemplo, propriedades que definem ali alguns tipos de dados dentro dela, eu posso ter alguns tipos de método, etc, né? Quando eu crio, por exemplo, uma classe chamada, sei lá, leão, e eu digo que essa classe leão, ela está herdando dessa classe base mamífero, o que acontece é que se eu tenho propriedades públicas, né, dentro dessa classe mamífero, essa minha classe leão continua expondo publicamente essas propriedades, né? Então assim, eu carrego o que essa minha classe pai tem e continuo trabalhando da mesma forma. Por outro lado, quando eu tenho uma interface, pessoal, eu defino um contrato do que é público, do que é visível para quem está consumindo. Então, se eu tenho uma classe leão, que tem N coisas ali dentro, e eu tenho uma interface AI leão, por exemplo, né? Nessa interface eu consigo dizer, olha, quem criar um objeto a partir dessa interface só vai poder enxergar, sei lá, o nome do leão, a cor do pelo do leão e etc, né? Então eu consigo limitar as coisas que são externalizadas, né? Os dados que são externalizados a partir daquela minha classe. Então assim, perceba que são estruturas bem diferentes, tá? Mas é muito comum o pessoal se perder e não ter muito clareza sobre quando utilizar um ou quando utilizar outro, beleza? Mas assim,
Se você entende um pouquinho sobre como funciona a orientação a objeto, é muito bom revisar esses conceitos e aí isso é um tipo de problema que você consegue matar bem rapidinho. Beleza? Então, bora pro próximo agora. Bom, pessoal, já o segundo ponto que a gente quer falar aqui agora é sobre código não descritivo. Mas o que isso quer dizer exatamente? Então, assim, dentro da orientação a objeto, a gente gosta, né, de tentar criar códigos que sejam o mais explícitos possíveis, né? Então, assim, eu quero criar uma variável que, quando eu olhar para essa minha variável, o nome dela tem que dizer exatamente qual é o propósito dela. Então, se eu tenho uma variável e eu quero guardar a idade, por exemplo, eu não vou chamar ela de i, porque i não significa nada. Idiota! Então, assim, eu sempre vou tentar nomear as minhas variáveis, nomear meus métodos, minhas classes, da forma mais descritiva possível. E por que isso é um problema comum na orientação a objeto? Porque há muito tempo atrás, algumas linguagens, elas criaram um padrão de nomenclatura onde você costumava colocar, por exemplo, o tipo daquela variável no começo do nome, né? Então, assim, você tinha situações onde você está usando uma string e aí você queria guardar o nome, por exemplo. E aí a tua variável chamava sNome. Então, assim, hoje em dia isso já não é assim mais incentivado, tá? Mas é só para você entender o quanto o nome da tua variável ela pode dar uma bagunçada dependendo de como você escreve. Então, a dica é: tente escrever o nome da forma mais coesa possível, tá? Nem muito longo, nem muito curto e deixando muito claro qual é o propósito daquele código, né? Seja uma variável, uma classe, o que quer que seja, beleza? Então, esse é um erro muito comum, é muito clássico você encontrar esse tipo de problemas em software hoje em dia, mas ele é facilmente resolvido, beleza? Então, bora pro próximo agora aqui. Pessoal, já na terceira posição aqui agora tem um problema que ele é, assim, clássico demais, tá? Assim, ele é um problema que vem remontando aí desde a linguagem C ali quase, né? Não é só da orientação ao objeto, ele é quase que um problema colateral de códigos em geral, que é a questão do excesso de responsabilidades, né? No nosso caso aqui, a gente vai focar mais na questão de um objeto com excesso de responsabilidade, né? Mas o que eu quero dizer com excesso de responsabilidade? Então, pensa que você criou uma classe chamada pessoa, né? Essa classe chamada pessoa, ela pode ter ali o nome, uma idade, data de nascimento e tudo mais. Quando ela chega numa situação, por exemplo, de endereço, quando ela chega numa situação, por exemplo, de profissão e coisas do tipo, você concorda comigo que são tipos de informação que elas podem ser bem mais elaboradas do que simplesmente uma string, né? Então, no caso do meu endereço, por exemplo, eu posso ter várias informações que compõem um endereço. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso, quando você pega todos os dados de um endereço e você coloca tudo junto com a tua classe pessoa ali, você pode estar criando uma estrutura onde a tua classe ela está armazenando ou lidando com dados que vão muito além do que ela deveria de fato estar fazendo. Então talvez valeria a pena você ter uma outra classe chamada endereço e a pessoa possui um ou mais endereços, né? Objeto endereço. Só um exemplinho bem simples, né? Mas perceba que é muito simples, é muito fácil que você viole esse princípio da responsabilidade única, né? Por quê? Porque no dia a dia a gente quer praticidade. Então, eu vou deixar essa propriedade aqui no meio aqui mesmo, eu vou criar esse método nessa classe aqui mesmo. E então é muito fácil, é muito comum que você se perca, né? E você acabe criando aqueles objetos deuses que a gente fala, né? Que é uma classe ali que está resolvendo tudo que pode existir dentro do teu software. Então, não faça isso, tá? Tente criar objetos menores, com um contexto um pouco mais reduzido, sendo muito mais coeso com aquilo que ele se propõe a fazer, tá? Delegando responsabilidades, você vai ver que seu código fica muito mais legível e você não vai sofrer com esse problema aí da responsabilidade única. Beleza? Facinho esse aqui, né? Vamos pro próximo agora, então. Bom, pessoal, já o quarto item agora, ele fala sobre polimorfismo. Mas em que sentido, né? Então, aqui a gente vai abordar dois aspectos. O primeiro é você não utilizar polimorfismo e o segundo é você, de repente, utilizar ele de forma errada. Errou! Falando sobre a não utilização, uma pergunta muito clássica por que eu deveria utilizar o polimorfismo, né? Então, assim, eu vou deixar um link aqui na descrição onde ele explica um pouquinho sobre quais as vantagens de você utilizar polimorfismo e um cenário, inclusive, onde ele sugere que você consegue substituir condicionais, né, blocos ali de if, else e tudo mais dentro do teu código
pelo uso de polimorfismo, tá? Então você consegue deixar o teu código bem legível, bem robusto, bem profissional quando você aplica essa técnica. E no caso de utilizar mal o teu polimorfismo, é justamente quando você não emprega a real função dele no teu código, né? Então você continua tendo códigos bem verbosos e assim com muitas condicionais e um monte de coisa, você continua não segregando as responsabilidades do teu objeto, e aí no caso do polimorfismo em si, você acaba diferenciando a atuação de cada objeto muito mais por condicionais do que de fato pela morfologia múltipla ali do teu objeto, que é a questão do polimorfismo. Então assim, isso também é um erro muito comum de acontecer, tá? Se você não é uma pessoa que de repente gastou um tempinho ali estudando sobre orientação a objeto, esse com certeza é um erro bem comum, mas eu sugiro que você gaste um tempinho, na internet tem muito material bom, a gente também pode te ajudar com isso, se for do teu interesse. Se você quer que a gente faça um vídeo especificamente falando sobre orientação a objeto, deixa nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer do mundo em gravar para vocês, beleza? Mas então esse aí é o quarto item e é muito comum de acontecer, tá? Mas então vamos pro próximo ali agora. Bom pessoal, já o quinto item aqui, né, o último, mas não menos importante, é a questão da modelagem errada dos objetos, tá? Então assim pessoal, se nós estamos utilizando o paradigma de orientação a objetos, a base de todo o nosso trabalho deveria ser o quê? Objetos. E se eu modelo errado o meu objeto, você concorda comigo que eu posso derrubar ali todo o meu projeto do meu software, não é mesmo? Então assim, a questão aqui, pessoal, a sugestão que eu tenho para te dar, na verdade, é que você tome muito cuidado sobre a forma como você vai modelar o teu objeto. A gente já falou aqui antes sobre essa questão de você não modelar objetos muito grandes, né? Tentar manter a responsabilidade única, mas esse item ele é meio que um apanhado geral, né? Então assim, tome cuidado com o nome que você dá para o teu objeto, com o que ele significa, toma cuidado um pouquinho sobre com quais propriedades ali, quais são os métodos que o seu objeto vai utilizar, né? E assim, talvez a pergunta mais importante é pense se de fato é necessário o teu objeto, né? Pode ser que dependendo do que você está tentando representar, você já tenha isso pronto na sua linguagem ou de repente já exista uma forma meio padrão na comunidade de programadores de você lidar com isso, né? Então assim, a minha sugestão é que você tome um pouco de cuidado e talvez não tente reinventar muito a roda. Pode ser que você já encontre até pronto aquilo que você precisa ou pode ser que seja bem menos complexo do que você estava pensando. Beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado. A orientação a objeto é um tema muito legal de se falar, é um tema bem teórico, rende bastante discussão, e se você gosta de orientação a objeto, deixa aqui nos comentários a sua experiência para a gente fazer uma troca de informações. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, queria te convidar já a seguir aqui, se inscrever no nosso canal, já deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais, a gente está presente aí no Instagram, no TikTok, sempre tentando levar um conteúdo muito bom para você, beleza? Então te espero nessas redes sociais aí. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo. Deu para entender o que eu falei?